Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Bom dia. Agora você vai me ajudar a fazer um carinho pro irmão, tá bom? Olhe pro irmão, fique 2 a 2. Se puderem, fica de frente. Olhe dentro dos olhos desse irmão e diz assim: você. Fala mais forte. É a coisa mais linda do mundo. Apesar que eu não enxergo isso. Você é a coisa mais linda do mundo. Você é a coisa mais linda do mundo. Agora, diga, você que recebeu, diga para o irmão assim: é melhor eu ter ouvido isso de você do que ser surdo. Ai, que alegria. Diga para o irmão: sorria. A vida é linda. A vida é linda. Você também é lindo. Você também é lindo. É. Você sabia qual o único milagre que Deus não faz na Bíblia? Vocês sabem ou não? É deixar um feio bonito. Então diga para o irmão: feio ou bonito, se ache bonito. Aí fica tudo mais colorido na nossa vida, não é mesmo? Erga a tua mão direita para o alto e diga: em nome de Jesus, pelas suas santas chagas, pelo seu sangue precioso, seja quebrado, anulado, toda e qualquer palavra maldita, negativa, destruidora, que escraviza, que lançaram sobre mim, sobre a minha família. A palavra de Deus me diz: em Deus eu sou mais que vencedor. Em Deus eu já sou vitorioso sobre todas as batalhas. Pelo nome de Jesus, toda mentira que eu, alguém da minha família, dos meus amigos, ou de pessoas que eu convivi, que falaram contra mim, está quebrada agora. Eu sou imagem de Deus, semelhança de Deus. Se eu fosse a única criatura do mundo, Deus faria o que fez pela humanidade toda. Faria por mim. Somente por mim. Porque para Deus eu sou o único. Pare e pense. Olha a grandeza desse amor. Nós somos únicos para Deus. E a grandeza de ser único ainda não é tudo a nosso respeito. Deus fez todas as coisas. Deus fez todas as maravilhas que os nossos olhos podem ver. Mas a única maravilha que Ele fez à sua imagem e semelhança sou eu. É você. E por isso Deus, de tudo que Ele criou e fez, Ele quis habitar em mim, Ele quis habitar em você. O Espírito de Deus habita em mim. Diga: o Espírito de Deus habita em mim. Bata na cabeça e bata no coração. Diga assim: eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou sacrário. Eu sou tabernáculo. Eu sou casa de Deus. O resto é resto. Para Deus, meus irmãos, pode sentar. Para Deus não importa o teu pecado, sabia? Para Deus não importa as tuas virtudes. O que você faz de bom ou de ruim para Deus não está em jogo. Para Deus importa você. E a partir de que Deus deixou claro que você é importante para Ele, Ele também disse que não importa o meu erro, não importa a minha virtude, mas a intenção por aquilo que faço, cada uma das coisas que eu faço.
Se você tem intenção de fazer o bem, mas fez o mal, importa a tua intenção, não o que você fez. Se você tem a intenção de ajudar alguém, mas prejudicou, para Deus importa a intenção que você tinha no teu coração, não o erro que você cometeu com o outro. Se você tinha a intenção de ajudar alguém e ajudou muito esse alguém, para Deus não importa o muito de bom que você fez para alguém, mas importa a intenção do bem que você fez. Nunca te esqueça disso. Se você fosse a última criatura do mundo, ou a única criatura do mundo, Deus morreria na cruz por você para te salvar, como morreu pela humanidade toda. Deus te ama. E Deus não te ama porque você é bonzinho, e nem deixa de te amar porque você é mauzinho. Deus não te ama porque você faz tanta coisa boa, tem tantas horas de oração. Deus não deixa de te amar porque você não faz nada de bom e nunca pensou em ter um segundo de oração na tua vida. Deus te ama gratuitamente. Agora, pensa comigo, aquela bênção da tua vida. Não dá o nome dela para não expor. Deus ama ela, essa bênção, igual te ama. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Amém? Fala alto, Gustavo. Ágape, eu queria que ele falasse. Apesar que ele é Eros, mas eu queria que ele falasse ágape, porque era a conversão dele. Ele me ama me destruindo. É Eros. Eu amo ele construindo. É ágape. O amor do mundo, bem colocado, Gustavo, é um amor Eros. Você me faz o bem, eu faço o bem para você. Você me ama, eu te amo. Você me trata bem, eu te trato bem. O amor de Deus, Deus, assim ó, se tem alguma coisa que eu acho que Deus não tem, é juízo. Deus é o cara mais desajuizado que eu conheço, de tudo o que eu conheço. Primeiro, ele é tão desajuizado que escolheu eu para pregar para vocês nessa manhã. Depois ele é tão desajuizado que deixou você vir aqui e escutar o que eu vou falar. Deus, a matemática de Deus é a coisa mais burra que existe no mundo. 1 para Deus é como 1000 para nós. Quem vai errar essa conta? De 1 a 1000, se você errar 999 e acertar 1 para Deus, está tudo certo. Agora, olha como é esquisita a matemática de Deus, Salomé. Deus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, para nos salvar. Ressuscitou para que tenhamos vida 3 dias depois, no sábado, depois das 3. Que matemática é essa? Que ressuscita no dia seguinte e é 3 dias depois? Calma, a matemática aí está correta, porque ele morre antes das 3, ele está no matadouro, então é considerado dia anterior, quinta. Ele ressuscita depois das 3, é considerado domingo, 3 dias depois. Mas se você for fazer a matemática, não dá certo. É que nem eu fazer uma pergunta para vocês, não pense, só responda. A metade de 2 mais 2 é quanto? Quanto? Você está vendo a confusão que Deus faz na cabeça da gente? A metade de 2 mais 2 é? 2. 2 mais 2 é quanto? A metade de 4 é quanto? Mas eu não perguntei isso para vocês. Eu perguntei a metade de 2 é 1, mais 2 é 3.
Você está entendendo? Deus faz pegadinha com a gente. Ó, se você fizer isso, 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 você vai para o inferno. Mas se você se arrepender, eu esqueço tudo e você vai para o céu. É pegadinha. Mas é pegadinha de amor. É pegadinha para dar oportunidade para o diabo não se estabelecer na nossa vida. E para a gente entender que basta eu me arrepender e voltar. Olha o que ele fez com o bom ladrão Santo Dimas. Ó, nem São José, pai de Jesus, entrou antes que Santo Dimas no céu. Nem Elias, nem Moisés. Todos estavam na mansão dos mortos. Aliás, nós professamos isso na nossa fé. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou. E Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o cara que ficou de porteiro para receber todo mundo lá no céu. Pode entrar. Ué, mano, você não era o ladrão da cruz? É, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vê se Deus tem juízo. Mas é que Deus gosta também de gente desajuizada. Esse cara roubou a vida inteira, matou a vida inteira, fez coisa desonesta a vida inteira. E na hora da sua morte, ele roubou o céu com uma frase: lembra de mim quando estiver no paraíso. Ele era profissional para roubar. Agora, quem garante que eu e você teremos a misericórdia na medida que foi a Santo Dimas? Você vai esperar para ver? Aí Jesus já chama atenção: vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que eu voltarei, ou que você será chamado. Então, a vigilância. Como que mantém vigilância? Vencendo o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Vivemos num mundo, meus irmãos, marcado pelas injustiças, maldade, egoísmo, violência. A tendência natural do ser humano é revidar com a mesma moeda. Deus bate de um lado, ele oferece a outro. Sacrifica, mortifica, martiriza, gospe na cara dele, enche o corpo dele de algozes. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. O amor sempre vencerá. Olha a prova que o amor sempre vencerá. Pedro e João escutam de Magdalena que Jesus ressuscitou. Os dois saem correndo para ver se aquilo é verdade e vão ao Santo Sepulcro. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? João. E João é o discípulo do amor. Agora, quem entrou primeiro? Pedro, porque tinha autoridade. Quando você ama, você nunca passa na frente de uma autoridade. Um filho não pode passar na frente da autoridade de um pai. Uma mãe não pode desfazer a autoridade do pai. O pai não pode desfazer a autoridade da mãe sobre um filho. Aí falta amor. Aí no básico eu já consigo entender o que é amor. João tinha direito, ele ganhou a corrida, ele tinha direito de entrar antes para ver se era verdade ou não. Não, quem primeiro vê se é real e diz sim ou não, é quem manda. Portanto, a autoridade faz parte do amor. Se você tem responsabilidade pelo teu filho, pela tua filha, use de autoridade. Se você tem trabalhadores à tua disposição, eduque-os na autoridade, sem nenhum segundo faltar com amor. Pedro não faltou com amor a João, dizendo: para, João, quem tem que chegar primeiro sou eu. Pedro sabia que o amor sempre chegaria em primeiro lugar, mas nunca passaria pelo pecado da desordem, pelo pecado da soberba, dizer eu cheguei primeiro, quem entra primeiro sou eu, não estou nem aí com quem manda nesse lugar. Coisa linda demais. No entanto, meus irmãos, olhando para esse mundo decaído, esse mundo perverso, esse mundo que aos olhos humanos não tem solução, só pela misericórdia de Deus. Um dia Santa Teresa chegou para Jesus, e a gente vai celebrar ela daqui a poucos dias.
Jesus, por que tanto sofrimento na minha vida, Jesus? Eu não estou suportando mais, Jesus. Aí ela escuta de Jesus assim: minha filha, alegra-te, porque eu só deixo acontecer, permito acontecer com quem eu amo. E eu te amo muito, minha filha, por isso você está passando por isso. E ela devolveu para Jesus com a mesma moeda de amor. Agora eu sei, Senhor, disse ela, porque você tem poucos amigos. Porque são poucos os que querem se dar ao amor, que querem entender que a cruz, o sofrimento, o castigo, a batalha que eu passo, não é ausência de Deus, não é castigo de Deus. Deus nunca vai castigar um filho seu. O castigo que passamos, o sofrimento que enfrentamos, faz parte das escolhas que fazemos, e não do que Deus quer para cada um de nós. Mas Deus permite para a nossa conversão, para o nosso milagre. Quem que está passando pelo sofrimento? Alegra-te, porque a tua vitória será grande, o teu milagre será maior do que você está esperando. Quem aqui louvou Deus hoje? E quem louvou Satanás? Depende. Acordei hoje, nossa, estou tão cansado, tenho que ir naquele encontro da Ave de Maria. Louvor a Satanás. Nossa, hoje é domingo, já está começando mais uma semana, amanhã estou cheio de problema, como é que eu vou fazer? Louvor a Satanás. Toda murmuração é louvor a Satanás. Todo júbilo, mesmo que seja na crise, é louvor a Deus, é libertação, é milagre, é alcançar a graça. Por isso a palavra de Deus nos chama a uma vida diferente. Não uma vida diferente porque eu uso um crucifixo no peito, uso uma medalha no peito, porque me consagrei na obra de Maria, na missão a poder de Deus, porque eu vou à missa todo dia, porque eu faço jejum semanal, porque eu rezo o rosário todo dia. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui, vou abrir parênteses. Católico que não vai à missa e que não reza o rosário é diabólico, não é católico. Porque o pai da mentira é Satanás. E o que um católico que se diz católico, que não reza terço, que não vai à missa faz, é mentira dizer que é católico. É mentira. Mas não se preocupe, você não precisa fazer isso para ir para o céu. Que até os não católicos vão entrar no céu. Você precisa ser isso para ser católico. Talvez você não é católico, então sai da igreja católica, pare de ser um espírito tranca-rua. E olha que eu estou falando isso com tanto amor, com tanto carinho, porque não é isso que vai te condenar, mas é isso que pode te levar à salvação e que com certeza fará você ser diferente no mundo. Ser diferente não é estar com um véuzinho na cabeça. Ser diferente não é falar com as pessoas assim, tem torta a cabecinha assim para os outros ter piedade. Ser diferente não é dizer amém para todo mundo, não. Ser diferente é ser alguém batizado no Espírito. É alguém que faz a diferença do bem no mundo. Isso é ser diferente. E para ser diferente no mundo não é fazer grandes coisas, mas é ser, como o padre falou na missa, fiel nas pequenas coisas. No pouco, que nasce grande é monstro, mas o que nasce pequeno e cresce é de Deus. Eu dizia hoje para minha mãe Salomé, eu e ela não somos fake news de oração, não. Eu estou falando eu e dela porque eu falei com ela. Eu não estou dizendo que os outros rezam menos que a gente ou rezam mais. Também não é isso que está em questão. Mas não é porque ela reza 10, 20 horas por dia, que eu rezo 7 horas por dia, que uma Ave Maria tua bem rezada com Deus tem mais valor do que às vezes as nossas quantidades de hora com Deus. Nós não somos melhores do que vocês porque rezamos mais do que vocês. Nós não entraremos no céu pensando que aquilo que eu tenho de intimidade com Deus me dá direito a mais do que a pior criatura do mundo. Não.
não me dá. Me dá méritos, mas direito não. Porque a misericórdia de Deus, ela é igual para todos. Portanto, aquela pessoa que mais te prejudica é a pessoa que Deus colocou no teu caminho para te levar ao céu. E como ela vai te levar ao céu? Perdoa tudo o que ela faz e ame sem esperar ser amado. Isso é batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos exorta: vencer o mal com o bem, amar quem não te ama, dar para quem não tem nada para te dar, morrer por aqueles que você nem conhece, mas que sabe que a tua morte é a vida deles. E não falo morte física, é morrer pelas minhas vontades, é morrer pelos meus prazeres, é morrer para os projetos carnais. O mal existe, mas não pode nos dominar. Não fique pensando que o mal não existe. Por exemplo, Papa Francisco disse no primeiro Pentecostes: não tenham medo do mal. Mas se alguém disser para você, o demônio não existe, seja eu, Papa, seja um cardeal, seja um bispo, seja um sacerdote, seja um consagrado, seja um pregador, seja um simples mortal, que disser para você que o demônio não existe, saia de perto dessa pessoa, porque você já está falando com o próprio demônio, disse o Papa. Negar a existência do demônio é negar a existência do Criador de todas as coisas, porque até o demônio é a criatura de Deus. Era anjo da luz, mas o que o fez se tornar príncipe das trevas? Quis ser Deus. Não quis estar submisso a Deus, mas quis ser Deus. Diga para o irmão: você não é o salvador do mundo. Você não vai salvar o mundo. Portanto, acalme o teu coração. Diga para o irmão assim: você só não pode ter a síndrome de Gabriela. Você sabe qual que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. E eu quero dizer, você não nasceu assim, você não vai morrer assim. Você nasceu para ser do céu e não das trevas, da luz e não do inferno, do bem e não do mal. Então Deus pode usar você para vencer até o mal que está em você. Basta só você aceitar. Paulo reconhece que o mal está presente. O problema não é apenas o mal que atinge cada um de nós, mas quando nos deixamos dominar pelo mal. Ah, eu cansei do meu matrimônio, agora eu vou ter um casinho fora, porque eu tenho direito de ser feliz. Ah, eu sou jovem, eu ainda não descobri com quem eu quero casar, mas eu quero viver na fornicação. Para de se enganar. Esse prazer que o diabo nos dá é momentâneo. O prazer de Deus na mortificação é eterno, na castidade é eterno. Homem casado tem que ser homem de uma mulher só, mulher casada tem que ser mulher de um homem só. Caiu? Calma, você ainda não está no inferno. O confessionário te espera. Padre Pio diz que o confessionário é o exorcismo para o demônio. Uma vez atendendo, vou contar 2 testemunhos de Padre Gabriel Amorfe, não Padre Pio. Padre Pio diz que o confessionário é um exorcismo para o inferno. Agora, Padre Gabriel Amorfe, meu amigo, que eu convivi em muitos exorcismos, num dos exorcismos, ele começou a fazer o exorcismo e chegou num limite que o demônio iria destruir com ele fisicamente. O demônio pulou nele. E ele disse para a mãe: exorciza o demônio. E qual era o exorcismo da mãe, Salomé, para o demônio? Eu te amo, meu filho. 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 O maior exorcismo para uma criatura é o amor da sua mãe. É o único amor no mundo que pode chegar e ser visível
diante do amor de Deus. É o amor mais próximo ao amor de Deus, é o amor de uma mãe. Então, mãe, não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista da tua família. Agora, presta atenção nesse outro testemunho. Padre Gabriel Amorfo então diz assim: desde você ir no exorcista para tirar o mal de você, vai no confessionário. Aí indagaram ele, um bispo indagou ele, mas como assim? Qual é a comparação da confissão com o exorcismo? Ele disse, é muito simples. O exorcismo tira o demônio da pessoa. Mas se aquela pessoa não for praticar o bem, não for fazer o bem, não for viver a sua fé, aquele demônio que o exorcismo tirou da pessoa vai se juntar com outros piores do que ele e vai voltar para destruir, porque o espaço está vazio. Guarde essa frase: Deus entra pela porta que eu abro, o inimigo entra pela brecha que eu não fecho. Deus não entra por brecha, Deus entra pela porta. Eis que estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei e eu cearei com ele. O inimigo não entra pela porta, porque quando ele entra pela porta, você vê ele, e você não quer ele dentro da tua casa, você não quer ele na tua vida, então o inimigo entra pela brecha. Aí Padre Gabriel termina essa explicação dizendo: o exorcismo tira o demônio da pessoa, a confissão tira a pessoa do demônio. Lindo! E aquele demônio nunca mais poderá te condenar. Veja, é simples de você entender. Eu cometi um crime no mundo, eu fui ao tribunal de justiça. Se eu não provar minha inocência, eu serei. Essa é a justiça humana. Agora pega aqui a justiça divina. Eu cometi todos os males terríveis, piores. O limite aqui não tem para o mal nem para o bem. Tanto o limite do bem como o limite do mal, quem põe limite já é do mal. Não importa. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Não existe benzinho e benzão. Tudo é bem. Então, no tribunal de Deus, eu cometi tantos crimes e cheguei no tribunal de Deus. Para mim ser absolvido, eu tenho que confessar a minha culpa. O do mundo, se eu não provar a minha inocência, eu serei condenado. O de Deus, quando eu comprovo que eu sou culpado, eu sou absolvido. É grande demais a misericórdia de Deus. Por isso que o catecismo da Igreja Católica diz assim: não há pecado, por mais grave que seja, que o sacramento da confissão não possa perdoar, contanto que o pecador esteja arrependido. Então, esse é uma dimensão. Agora, o outro testemunho. Entenderam o primeiro? Quer que eu desenhe? Então, ficou bom. O segundo, atendendo, preste atenção, atendendo um bispo, não vou dizer nem a região, mas foi na Itália, não posso dizer a região porque daí fica muito complexo, mas esse bispo viajou pelo mundo depois testemunhando, um bispo possesso do demônio. Meus irmãos, se o demônio possui um bispo, imagina o que ele vai fazer comigo, contigo, pobre mortal. Então não brinque com o demônio, não cutuque onça com vara curta, não, aquele negocinho. A noiva estava saindo da igreja, resbalou. Noiva tudo usa vestido largo, certo? É para ser mais fácil para tirar para o noivo depois, né? Ela está saindo, resbalou, caiu, rebentou salto. Quando ela deslizou, as pernas ergueu para cima e o vestido desceu para baixo. O padre, quando viu aquela cena, vinha um sacristão tudo inocente atrás. O padre olhou para o sacristão que vinha, disse: ó, quem olhar vai ficar cego. Aí tinha um sacristão espertinho. Ele veio, encostou do lado do padre e falou assim: vou arriscar só um zóio. Em Deus não tem arriscar zóio não, ou é ou não é. Ou vai ou racha, ou troteia ou sai da estrada. Então, atendendo um bispo, eu estava nesse exorcismo. Ele começou, fez todo o ritual de exorcismo para o bispo Salomé. E quando ele terminou todo o ritual, e ele presidente da comissão de exorcismo do Vaticano, agora já está em processo de beatificação, já morreu.
Gabriel é a morte. Quando ele terminou o exorcismo, o demônio no bispo: não saio. Não saio. E eu aprendi com o padre Gabriel a morte, quando você vai fazer uma oração de libertação. E ele dizia para os padres exorcistas: quando vocês vão fazer exorcismo, nunca dialoguem com o demônio, porque ele é o pai da mentira. Mesmo quando ele fala a verdade, ele pode estar mentindo. Ele pode estar vendo uma brecha para nos pegar. E quando o bispo disse não sai, pela primeira vez em todos os exorcismos, eu vi o padre dialogar com o demônio. O que ele disse? Por que você não sai dele? Se eu ordenei pela autoridade que a igreja me confiou, que você deixe ele. E o demônio no bispo disse: porque ele não gosta de Nossa Senhora e não reza o terço. O demônio disse. Sabe o que o padre fez? Ele cortou diálogo com o demônio, se ajoelhou diante do demônio no bispo e começou a crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando ele chegou na Salve Rainha, que encerrou, o demônio foi embora. E aquele bispo liberto, a partir daquele dia começou a rezar o Santo Terço todos os dias e saiu pelo mundo testemunhando o poder do Santo Rosário. Vocês estão vendo? Para Deus não é as grandes obras. Para Deus não é porque eu fui em todos os continentes, mais de 100 países pregando, que diz que eu sou santo. Para Deus é a fidelidade nas pequenas coisas. O bispo era bispo porque tinha méritos. Um santo homem, Salomé. Depois eu comecei a conviver com ele. Um homem bom, caridoso, fazia muitas obras sociais na sua diocese, mas não gostava de rezar o terço, não entendia os dogmas marianos da igreja católica, mesmo sendo bispo. O demônio pegou a brecha e pimba, tomou posse dele. Por menor que seja a brecha da tua vida, feche. Não brinque com a tua salvação. Ela não tem preço. Ela já foi conquistada no sangue de Cristo. Você e eu temos direito adquirido pelo sangue de Cristo da eternidade. Ponto. Contanto que sejamos fiéis na vivência da nossa fé. A vontade de Deus. Exemplo: alguém nos fere, em vez de perdoar, nós desejamos fazer o quê? Revidar. Isso é declarar publicamente: eu sou derrotado pelo mal. Alguém te fere, você perdoa. Alguém está fazendo mal, você reza para aquela pessoa se salvar. Você está destruindo o mal com o bem. Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27. Irai-vos, mas não pequei. Você pode sentir a ira de alguém, mas não pode pecar com a ausência do perdão. Porque a misericórdia de Deus para comigo é a misericórdia que eu tenho com os outros. Felizes os misericordiosos, porque só eles alcançarão a misericórdia. Continua. Quando reagimos com maldade, abrimos espaço para o inimigo. O bem é a maior arma espiritual que nós temos. O bem aqui não é apenas ser bonzinho, como eu dizia, mas é agir segundo o Espírito Santo. É ser luz nas trevas, é ser sal onde não tem sabor, é ser esperança na desesperança, é ser força na fraqueza. Aqui está o segredo. Jesus é o maior exemplo. Mesmo diante da cruz, não revidou ódio com ódio, mas perdoou. O bem é uma arma poderosa. Quebra as cadeias, desarma o inimigo, transforma os corações. Por isso o livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 21 e 22 diz: se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe pão para comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor te compensará com a eternidade. Caraca! Meu inimigo tem fome, dou-lhe de comer. Meu inimigo tem sede, dou-lhe de beber. Eu ganho tudo o que eu preciso para comer e tudo o que eu preciso para beber. E ainda a vida eterna. Eu vivo da providência, mas a maior alegria que eu tenho não é quando a providência é rechiosa na minha vida, mas quando eu consigo fazer daquela providência que veio para mim, que veio para a missão, uma providência na vida de irmãos que estão necessitados. Eu falava do livro Libertando Locais Contaminados pelo Demônio. A gráfica fez toda errada, Salomé, toda. A capa mudou, o título mudou, as folhas do livro, da metade saíram no final, do final no começo, de ponta cabeça. Quando chegou e eu abri o primeiro exemplar, eu falei para os meninos da missão, abre todos, era 5.000 exemplares. Falei, abre todos, todos errados. Liguei para a gráfica, meu filho, eu vou devolver tudo para você. Ele, o que aconteceu? Eu falei, vocês não viram? Ele falou, não, Irineu, eu estou olhando aqui no computador, está tudo certo. O que nós mandamos imprimir está tudo certo. Eu falei, mas o que imprimiu está tudo errado. O demônio entrou entre a gráfica, entre o computador e a impressora e fez uma bagunça. Quanto custou? 7.100? Era 7.100, bem no início da pandemia. Aí ele me falou, Ironi, o que você quer fazer? Eu falei, não tem outra coisa, meu filho. Eu vou te devolver, você paga a despesa agora para imprimir o novo. Terminei de falar com ele. Eu fiz algum mal? Não. Era direito meu. Mas ele ia ter um prejuízo que não precisava ter, porque também não tinha culpa. Quem fez a confusão foi o diabo. Eu fui para a capela rezar e o Senhor disse assim, não pague o diabo com o mal. Destrua o diabo com o bem. Eu não tive dúvida, voltei, peguei meu telefone, saí da capela, liguei para ele, e disse, meu filho, ó, eu tive uma inspiração aqui, você vai refazer o livro, eu vou te devolver tudo que chegou aqui, mas eu vou pagar de novo, e o dinheiro que eu vou te pagar, se você quiser que não seja maldição na sua vida, você faça o bem para alguém. Ele começou a chorar. Eu falei, você está chorando por quê? Eu estou te fazendo uma coisa boa, não estou te lesando em nada. Ironi, acabou de sair da minha frente a mãe de um sacerdote que está em coma com o Covid e precisa tomar uma injeção, Tazunab, não sei como é que é o nome daquela injeção. Qual é o valor? Eu perguntei para ele. Ele falou 7.100. Eu falei, paga. Ele deu 7.100, pagou. O sacerdote está hoje atendendo missa, confessando, rezando, fazendo bem, sobreviveu, estava desenganado, voltou à vida. Se eu tivesse cobrado aqueles 7.100 dele, ele não tinha dado vida longa para um sacerdote que está dando vida eterna para quantas pessoas com o seu ministério. Percebam, você não paga o mal com o mal, por mais que você tenha razão, por mais que você esteja correto, você destrói o mal com o bem. Vencer o mal com o bem e não com a fraqueza é força espiritual. Alguém faz o mal para você, ore por essa pessoa. Alguém pratica injustiça contra você, responda essa pessoa com amor e com a verdade. Foi perseguido no seu trabalho, na escola, na igreja, na sua casa, permaneça íntegro sem revidar. Em vez de amaldiçoar, abençoe. Em vez de julgar, compreenda. Em vez de se isolar, sirva. Romanos capítulo 12, versículo 17 a 20 é a tarefa de casa desse encontro. Não torneis a ninguém o mal pelo mal, mas esforçai-vos em fazer o bem diante dos homens, e não vos vingueis, porque senão a vingança se torna contra vós. Deus é claro demais, só não entende quem não quer entender. Romanos capítulo 12, versículo de 17 a 20. Efésios capítulo 5, versículo 8.
porque somos filhos da luz, temos que ser luz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, porque somos embaixadores de Cristo. Um cristão, diz Madre Teresa de Calcutá, não é outra coisa senão um Cristo no mundo. Depois, porque o mundo precisa ver o amor. Ninguém nasceu para o inferno, eu vim para que todos se salvem, não quero perder nenhum daqueles que meu Pai me deu. E aqui eu não estou julgando, mas os irmãos testemunha de Jarivá, para não falar os Jeová, os testemunhas de Jarivá, porque assim eu não estou falando o nome de ninguém para ser condenado, eles falam que se salva 140 mil. Eles no mundo são mais de 140 mil, então eles já estão condenando as pessoas deles. Da onde vem os 140 mil? Conta simples de Deus e conta exata. 12 tribos de Israel, todas as gerações antes de Jesus Cristo. 12 apóstolos, todas as gerações de Jesus Cristo até a sua vinda última. 12 vezes 12, 144. Um para nós é como 1000 para Deus. 144 mil. Ou seja, todos nasceram com direito de salvação, mesmo as gerações antes de Jesus Cristo. Deus é amor. Deus é amor, e João não se cansou de falar, amemo-nos uns aos outros, porque aquele que diz que ama a Deus e não é capaz de amar o irmão é mentiroso. E ele vai dizer, São Paulo também vai confirmar isso, mas João vai ser claro. Primeira carta, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Deus é amor. Deus é amor. Quem Deus é? Deus é amor. Quem Deus é? Amor. E se eu sou de Deus, eu tenho que ser o quê? Até para aquela bênção que agora vem no teu coração, mas aqui é difícil, Jesus. Mas tem que amar. Tem que dizer que ela tem direito do céu também. Se quer ver como o amor é o caminho de tudo? Quem é mãe aqui? Quem você dá mais atenção? Para aquele filho certinho, aquele filho bonzinho, aquele filho caridoso que te ajuda, que arruma a cama de manhã cedo antes de sair do quarto, que lava a roupa, passa a roupa, que ajuda você no serviço de casa, ou aquela bênção do outro filho? Quem você dá mais atenção? Porque dá mais trabalho para a bênção. Você está vendo? Isso é amor. Olha como a gente sabe amar. Nós fomos feitos no amor, por isso a nossa essência é amor. E batismo no Espírito não é outra coisa a não ser amar. Orar em línguas é um carisma. Profetizar, curar, é um carisma, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? É o ósculo divino, é o beijo de amor do Pai e do Filho para cada um de nós, selando que nós somos reflexo de Deus, amor de Deus na humanidade. Lindo demais. Ufa, até eu estou me emocionando, estou falando coisas que nem eu sabia que existia. Quando escolhemos o bem, escolhemos o caminho de Cristo. Quando escolhemos o mal, fugimos do caminho de Cristo. Hoje o Senhor nos chama a um desafio. Não se deixe vencer pelo mal, mas pelo bem. Não é fácil. Não se iluda, mas isso é muito fácil. Não, é difícil. Como é que eu chego aqui, a Nazaré, com aquele saltinho dela pisa, a Salomé, com aquele saltinho, Nazaré, porque eu estava lembrando da mãe do Padre Léo, da Salomé, que eles eram, ó, assim, ó, um ID da Salomé e Padre Léo, ó, aqui, ó, um ID, ó, pisa aqui na minha unha encravada, como é que eu vou amar ela? Ai, Jesus, eu ofereço essa dor, porque eu amo a Salomé. Paga com amor. Vejam, aqui eu quero terminar já falando de algumas coisas importantes. Não é natural amar, é sobrenatural. O amor
natural é o amor eros, aquele que me satisfaz, me dá prazer. O amor ágape é o sobrenatural, é aquele que faz amar até na cruz, na dor, no sofrimento, na resignação, na humilhação, na escravidão, no abandono, na injustiça. Me faz amar, 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 porque amar é ser reflexo de Deus. E Deus honra aqueles que escolhem e obedecem a sua palavra. Vou dar só os artigos, depois eu quero contar duas historinhas. A vitória sobre o mal é obra de amor. Catecismo da Igreja, 2844. Perdoar. Ali traz a oração do Pai Nosso. Pai, vamos rezar junto? Pai Nosso, que estais no céu. Aonde é o céu do Pai? O nosso coração. E aonde é o nosso céu? O coração do Filho, que é a misericórdia do Pai para cada um de nós. Santificado seja. Vai, reza aí. Venha a nós o vosso reino. De que maneira? Calma. É a vontade de Deus ou é a minha? Continua. Assim, o céu de Deus na terra é o meu coração. O inferno de Satanás na terra pode ser o meu coração também. Continua. O pão nosso, quem dá o pão nosso de cada dia? Uma vez eu estava almoçando com um padre num restaurante e veio um cara e falou assim para o padre: eita, seu padre, hoje eu comi tanto, comi que nem um padre, me esbaldei. E o padre olhou para ele e falou assim: você rezou, meu filho? Ele falou: não, então você comeu que nem um cachorro. E continuamos conversando, eu e o padre, o cara saiu de fininha. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Depois, para aqui o Pai Nosso, porque se você falar a próxima frase, pode ser céu ou inferno. Mas fale com fé. Esse a quem é a todos. Não é aquelas pessoas que eu quero bem só, não. Eu estava nos Estados Unidos e uma mulher estava reclamando que a irmã dela estava depressiva, morrendo, esperando a morte chegar em casa, e veio todo o processo, foi há poucos dias atrás, veio todo o processo da deportação, e a irmã entrou em pânico. Ela era separada do marido. Aonde eu estava hospedado? Na casa do marido que está morando com outra mulher hoje. Eu falei: Jesus, eu não sabia. Não, até aqui eu estou contando para vocês coisas que eu não sabia. Terminou a minha pregação, eu tinha conversado com essa mulher antes, ela me contou a história. Quando terminou a minha pregação, entrou eu e o padre dentro do carro, para nós ir para a casa do casal que nós estávamos, que era o marido daquela que veio reclamar para mim. Aí, entramos no carro, ele falou assim: padre Ironil, posso fazer um pedido para vocês? A minha ex-esposa, a irmã dela está em depressão e tentou suicídio várias vezes a semana. Será que nós podemos ir lá rezar por ela? Falei: esse cara não é mau, não. Aí eu já fui na jugular. E ela aceita nós ir lá? E eu só vou se a sua esposa de hoje for junto. Ele falou assim: vamos ver o que dá? Encostamos o carro, entramos na casa. Quando ela viu que o ex-marido chegou junto, que nós estávamos na casa, ela se ajoelhou e falou assim: só pode ser de Deus. Hoje a salvação entrou na minha casa. E ajoelhada antes da gente entrar, ela olhou para a mulher que está hoje com o marido, também era separada, segunda união também, e disse: minha filha, hoje eu posso dizer, eu te perdoo, porque você trouxe Deus para dentro da minha casa. A mulher que estava lá tentando suicídio, não saía de casa por nada, no domingo estava no encontro participando, pulando, cantando, sorrindo. A depressiva foi libertada porque houve um perdão. Olha que coisa mais linda!
Nós erramos na vida, mas não é por isso que nós temos que ser vítima ou condenadores. É lindo demais. Catecismo da Igreja 1825 fala sobre a caridade. Se você quer providência na sua vida, seja caridoso. Eclesiástico 35 diz: se você faz uma oferta generosa, uma obra missionária, você apaga uma multidão de pecados. Artigo do Catecismo da Igreja Católica 2516: desejos desordenados. Aqui uma catequese simples do Catecismo da Igreja, para a gente ser fonte de amor no mundo. Bloquear os desejos desordenados. Artigo 2306 do Catecismo da Igreja Católica: se você quer ser sinal de Deus no mundo, seja mensageiro da paz. Tranquilo, não vou entrar em detalhes. O resumo do Catecismo da Igreja sobre o que eu estou falando diz assim: o cristão é chamado a responder o mal com o bem, especialmente através do perdão, da caridade e da paz. Isso é possível com a graça de Deus, mas com o auxílio do Espírito Santo. Ponto. Essa atitude imita Cristo, que respondeu ao ódio com amor até na cruz. Vencer o mal com o bem é parte da missão moral e espiritual de todo o batizado. Faça uma oração pedindo perdão. Força para não revidar o mal com o mal. Um coração que perdoa é um coração que tem a coragem para agir sem ira, mas com amor, mesmo quando está sendo trucidado pelo inimigo. Que o Espírito Santo te encha. Agora, como que a gente vai viver o amor? Duas maneiras fáceis. Com quem, olha para a tua vida agora, quem anda com você é intercessor ou é fofoqueiro? Perto de você tem mais intercessor ou fofoqueiro? Verdade, não esconda, agora não pode. Aqui é um caminho de libertação. Quem anda perto de você é intercessor ou é fofoqueiro? Fofoqueiro ou intercessor? Se mentir, o pai da mentira é o chifrunildo. Perto de você tem mais intercessor ou fofoqueiro? Seja verdadeiro. Fofoqueiro. Agora outra pergunta. Perto de você tem mais pessoas interessantes ou interesseiras? Não estou falando aqui no encontro, estou falando na tua vida. Na tua vida, na tua família, nos teus... Calma, não é aqui no encontro não. Eu estou falando da vida. Calma, não estou julgando ninguém não. Eu estou falando da análise que eu e você fazemos da nossa vida. Perto de você, tem mais pessoas interessantes no dia a dia ou interesseiros? Tem mais intercessores ou fofoqueiros? Então, para você não errar o teu cálculo, eu vou te ensinar. Intercessor é aquele que fala de coisas humanas para Deus e de Deus para os humanos. O fofoqueiro é aquele que fala de coisas humanas com os humanos e não fala com Deus. Interessante é aquele que dá vida para que você tenha vida. Interesseiro é aquele que caminha com você até tirar tudo que você tem de bom e depois te destrói. Querem saber? Vou perguntar de novo e depois eu conto. Tem mais fofoqueiro ou mais intercessor perto de você? Tem mais pessoa interesseira ou interessante perto de você? Pois bem, aquilo que mais tem perto de nós é aquilo que nós somos. Está na hora de eu e você mudar de vida. Porque eu estou na mesma situação que você. Eu não estou diferente. Eu seria um hipócrita dizer que na minha vida é diferente. E eu não quero ser hipócrita. Eu quero ser santo. É a atração dos iguais. A gente atrai para a gente aquilo que a gente é. Então está na hora de conversão. De que adianta a gente salvar o mundo e perder a própria vida? Nunca te esqueça, todo dia
você vai chegar no final do dia e você vai fazer essa análise. Hoje eu convivi com fofoqueiro ou com intercessor? Hoje eu convivi com intercessor, aleluia. Pode me chamar, Senhor, que eu estou pronto. Hoje eu convivi com mais fofoqueiro. Senhor, me dá a graça da conversão, eu preciso me converter. Não é o outro, é eu. Chega no final do dia. Hoje eu convivi mais com interessantes ou interesseiros? Aqueles que deram tudo para que eu pudesse me dar bem em tudo, ou aqueles que caminharam comigo só para tirar tudo de mim e depois jogar eu na cova? Interessantes ou interesseiros? Ai, Senhor, foi mais interessantes, porque eu me senti tão bem. Hoje foi um dia de tanta paz, aleluia. O Senhor pode me levar que eu estou pronto, estou preparado para o céu. Mas cheguei no final do dia e a minha análise é que tinha mais interesseiros perto de mim. Senhor, me converte, senão eu vou para o inferno. É simples, irmãos, é simples de viver o amor, porque Deus é simples, Deus não é complicado. Somos nós que complicamos tudo quando colocamos regra, quando vivemos a cultura do pode, não pode, está comigo, não está comigo. Santa Teresa de Calcutá, eita mulher do poder. As pessoas são muitas vezes irracionais, ilógicas, egocêntricas. Perdoa-as a si mesmo. Ela diz isso. O bem que você faz hoje, as pessoas esquecerão amanhã. Faça o bem a si mesmo. São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Regra básica de batismo no Espírito. Repito, batismo no Espírito não é curar os outros, não é orar em línguas, não é ter profecia, ter visualizações, ter dom de ciência. Isso é carisma. Batismo no Espírito é santidade. Quem faz o santo? O Espírito Santo. Mente vazia, vocês sabem. Então ocupa essa cacholinha. Santo Agostinho, não é vencendo os outros que você se torna forte. Forte é aquele que vence a si mesmo. Santo Agostinho, doutor. Santa Teresinha, daqui a poucos dias, dia 1º, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila é 15 de outubro, Santa Teresinha é dia 1º. Hoje é São Mateus, dia 23 é Santo Padre Pio. Está aí, ó. Daqui uns dias é Carlo Acutis. Poucos dias. Você viu esse santo é brasileiro? Se o Carlo Acutis fosse brasileiro, ele não seria tão brasileiro como ele é. Que dia ele foi beatificado? 12 de outubro. Foi beatificado no dia 12. Que dia ele foi canonizado? 7 de setembro. Independência do Brasil e salvadora do Brasil pelo Imaculado Coração de Maria, que é a vontade de Deus, Nossa Senhora de Conceição Aparecida. Esse santo é o santo que Deus colocou para levantar o Brasil de toda essa ação de opressão que está aí. Invoquem a intercessão de Carlo Augusto. E eu não estou aqui falando de opressão política, eu não estou aqui falando de pressão ideológica, eu estou falando de pressão que está sobre a nação brasileira, dos países até mesmo de fora, que querem dominar a gente, querem fazer a gente galinha que fica ciscando ao redor do rabo e estão tirando a nossa liberdade de ser águia, de dar grandes voos. Nós somos um país que Deus ama. Dom Bosco. Não falei de Santa Teresinha, vou falar. A caridade perfeita consiste em suportar os defeitos do outro. Mas como? É muito humilhante. Suporta. Não é espantar com suas fraquezas. Edificar-se com os menores atos de virtude que lhe seja vida e prática cotidiana. Santa Teresinha. Dom Bosco. Faça o bem enquanto tem tempo. São Maximiliano Kolbe.
somente o amor é criativo. Basta. Fica de pé. A partir de hoje na tua vida vai ter mais fofoqueiro ou intercessor? A partir de hoje na tua vida vai ter mais interesseiro ou interessante? Diga para o irmão, então você está no caminho certo. Diga assim, Deus te ama do jeito que você é, mas quer que você seja aquilo que Ele te fez. Deus te ama do jeito que você é, mas não abre mão da tua salvação. Deus te ama do jeito que você é, não está feliz com o teu sofrimento, quer te curar. Abraça esse irmão, diz assim, você é a cara do Pai. E se quiser, diga assim, você é a cara da mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que alegria poder viver com você esse momento de encontro que estamos tendo com a palavra, com a oração. Jesus é o médico dos médicos, a oração é o remédio dos remédios. Nos ajude a evangelizar. Se você gostou do nosso vídeo, desta pregação, compartilhe, dá um like, convide pessoas também para seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironispo Daro Oficial. Participe dos nossos combates. No Pix que está aí na sua tela, você pode se tornar um evangelizador conosco, ou pelo doações.ironispodaro.com.br, ou acessando a nossa loja.ironispodaro.com.br, você também se torna evangelizador. Deus abençoe. A sua ajuda salva almas.